eu vou gravar essa nossa aula, certo? Então tem uma câmera gravando e outra câmera que estou vendo vocês aqui. Deixa eu ficar em pé. Estão me ouvindo bem? Minha voz está melhor? Está firme, é forte? Minha voz? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Vamos lá? Quem orou, orou. Tô melhor, graças a Deus. Viu? Vou dar umas tossidinhas ainda, mas, entendeu? Tava feia a coisa. A Andréia é minha testemunha. A Andréia, ela viu. A Andréia, ela viu. Então, você se acha? Bendito sou eu entre as mulheres. Né? Viu? Tudo bem com vocês? Deixa eu ver mais quem tá vindo aqui. E cada vez chegando mais gente bonita ainda. Viu? Vamos lá. Eu tenho uma água aqui. Olá, Sibeli, tudo bem? Olá. Tudo jóia? Oi, tudo bem? Eu fiz hoje de manhã eu fiz um vídeo para vocês. Acho que dois ou três, acho. Um foi de João, né, capítulo 3, acho que de versículo 1 até o 4, 3 ou 4. Tudo bem? Depois agora nós vamos continuar. O que vocês vão ter que fazer? Dá uma olhadinha lá. Estou dando alguns conselhos, explicando algumas coisas, alguns segredinhos, né? Algumas técnicas aí. Tudo bem? E agradeço a cada um de vocês que oraram por minha saúde. Tudo bem? E hoje eu fiquei feliz que eu estava assistindo a TV Cultura, eu não sei qual que é o sinal. TV Cultura, eu falei, TV Cultura. Eu estava vendo lá, tinha uma moça interpretando. Era... Esqueci o nome do programa. E ela estava falando e fazendo sinais assim. Inclusive, essa moça aqui, a Andréia Fonseca, depois eu posso enviar o vídeo para vocês da Andréia Fonseca, que ela ensina também os nomes da Bíblia, né? O Novo Testamento, o Velho Testamento. Então, tá aprovado. Tá aprovada. Então pode copiar aí, né? Eu quis fazer, por que eu quis fazer? Como eu expliquei, né? Imprimi aí a minha forma de fazer, que é a mesma coisa, que só passei algumas ideias que alguns sinais na minha época mudaram um pouco, como Samuel, né? Ele falou, Samuel muda. E a língua ela é boa por causa disso. Porque a língua viva, ela é assim, porque é bom que ela é viva porque ela modifica, né? Ela modifica. Então, igual ao português. Tem muitas coisas no português que hoje já não se fala mais. Outras coisas que apareceu aí. Aí chegando, cada vez chega mais gente linda aqui. Vamos lá. Todas estão convidadas hoje. Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, eu vou continuar aqui no vídeo que eu mandei para vocês, falando sobre como interpretar passagens bíblicas, algumas coisas assim, tipo no mundo da espiritualidade, né? Vamos chamar assim, no mundo da espiritualidade. Tudo bem? Então, para quem está terminando, para as meninas que vão terminar agora em junho, no final de junho, nós vamos continuar através de estudos bíblicos e de aulas práticas e de alguns macetes que eu preciso passar para vocês, certo? Para Kelly, para Andréia, para alguns que vão estar continuando, a Simone, não sei se ela vai chegar daqui a pouco, aqueles que vão estar continuando, e aquelas pessoas que vão nas quarta-feira nós vamos transformar num grande estudo bíblico, né, acompanhando ali o programa da PIBJ, né? Então, bastante coisas para a gente estruturar, para a gente montar aí e fazer um grande aprendizado na área, que eu falo na área bíblica. A área bíblica, na minha experiência, se você falar uma poesia, né, você tem o sinal de poesia. Você tem o P aqui, a poesia, um poema, né? Poesia, um poema. Acaba sendo uma coisa assim, tipo... É abstrato, mas é uma coisa que... Ela não tem uma certa... vou dizer assim, uma gravidade. Entendeu? Vocês vão entender o que eu quero dizer. Então se você fala assim... Tem uma pedra no caminho, Drummond, né?
tem uma pedra no caminho tinha uma pedra e tal. Ou se você traduzir alguma coisa assim, vou dar exemplo, nada melhor do que um dia atrás do outro. O que quer dizer isso? Não quer dizer nada, né? Nada melhor do que um dia atrás do outro. O dia da caça e outro dia do caçador. Então você tem aí algumas frases que você pode trabalhar. Mas quando você chega nas escrituras, como nós vimos hoje, qualquer coisa você pode pedir para eu devagar, tudo bem? Fala, vai devagar, não estou entendendo nada aí, tá rápido. Porque você toma uns goró, um xarope, você volta meio... E até porque você quer recuperar duas aulas, numa só, então não dá. Então vamos lá. Então eu estava explicando, vou fazer uma reformulação. Você vai contar uma história, geralmente quando você conta uma história, era uma vez, né? Era uma vez lá atrás. Você dá aquela ideia assim, tipo, sabe? Mas quando é na questão bíblica, você precisa passar uma coisa que é verdade, isso não é um conto da carochinha, não é um conto da carochinha, certo? Então, eu acho errado quando um professor da escola dominical ele começa a contar a história de Davi, fala assim, era uma vez um menininho chamado Davi. Só que se ele faz isso, parece que é uma coisa, Branca de Neve, Sete Anões, né? Cinderela, que é diferente. Eu vejo assim. E no passado, não sei se vocês lembram, talvez a Sibéria vai me ajudar, existia a história com H e a história com E. Não sei se ainda tem. O que é a história com H? A história com H, quem sabe a diferença de história com H e história com E? Então hoje é tudo com H. Você viu como que a língua, ela é... Pode falar. Isso. Exatamente. Você viu como a língua é viva, ela muda? Então hoje já, né? Então tem história. Vou contar uma história. Então, antes diferenciava a história com H e a história com E. Tudo bem? Então, no caso, a história de Nicodemos é uma história com H, certo? E se eu fosse falar no tempo antigo, a Cinderela seria uma história com E. Mas tudo bem, vamos lá. Era uma vez um homem, né? Um homem, diz assim, um homem. Aqui fala, havia entre os fariseus um homem. Daí você vai fazer um homem, que é fariseu. Nós temos duas coisas aqui interessantes. Que é um homem, que é fariseu. A ordem dos tratores em português não vai mudar nada. O fariseu o homem fariseu. Que é chamado Nicodemos. Eu fiz o sinal de Nicodemos. Qual que é o sinal de Nicodemos? Vamos ver quem que assistiu o vídeo. Isso. Aqui está o Nicodemos. Tudo bem? Pergunta, por que Nicodemos é assim? Você não sabia que ia ter prova hoje, né? Ninguém sabia que ia ter prova. Isso, então tem Nicodemos, os filisteus, não, o fariseu, entendeu? O republicano, então é republicano, fica quase igual a religião, né? Religião, republicano. Legal. Então, eu estava conversando com a André até nesse sentido, que alguns sinais, eles têm as duas regiões, né? Família. Tem a região que gramática, pronome, verbo, adjetivo e tal. Alguns sinais, eles têm o seu ponto de articulação, né? Então, escola, primeiro, segundo, terceiro, grau, terceiro, quarto, quinto, sexto, sete, oito, 9, né? Hoje vai ter até 9. Aí depois, primeiro, segundo e terceiro. Graduação escolar. Certo? Então parece que o corpo assim foi marcado, né? Foi demarcado com alguns pontos. Então, eu falei de algo que estava implícito. O que é implícito? O que é uma coisa que está implícita? Não está aqui. Não está aqui, mas dá para perceber. Vamos dar um exemplo. Nicodemos foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite com Jesus? Aí você conhece o pano de fundo, né, da história. Estão me acompanhando? Ele foi escondido, né? Então ele foi escondido. Como que você conhece, presta atenção no que eu vou falar, como você conhece essa peculiaridade, você pode acrescentar. Então, o homem, Nicodemos,
ele foi, escondido. Pode usar. Ele foi escondido, segredo, Aí eu fiz, né, na explicação. Ele foi segredo. Ele foi o quê? Meio na camufla, né? Sabe a camufla? Ele foi meio assim, meio, entendeu? Olhando, vendo se ninguém estava vendo. Aí o que vai acontecer? Você vai misturar Libras com um pouco de arte cênica também, né? Você lembra, Ana? O pastor Nelson, né? Fazendo Adão escondendo atrás do púlpito lá, né? Adão escondendo atrás do púlpito. Adão e Eva. Então, você joga um pouco também de arte cênica. Então, o que aconteceu? O homem, Nicodemos, ele foi, o quê? Escondidinho. Ele foi escondidinho aqui, Ele foi ali, Pode até uma coisa assim, tipo assim, Fui lá conversar com Jesus. Então, o que você faz? Você acrescenta à sua interpretação alguns elementos que vão ser que vão trazer mais informações. Ele foi à noite ter com Jesus, tudo bem? Então você, sei lá, vê uma peça teatral que você gostou, viu ali alguma encenação, aí você fala, o homem foi, Nicodemos foi escondido, né? Ele pode até fazer, ele foi, Esses elementos que você pode usar na sua interpretação, ele está escondidinho aqui, Olha Nicodemos. Querendo passar. Nicodemos querendo passar de fininho. Entendeu? Então esses elementos você pode acrescentar no seu trabalho como intérprete e vai enriquecer. Tudo bem? Aí quando você está contando a história, a Patrícia perguntou assim, como que a gente vai fazer para deixar a história mais infantilizada para o surdo? A história do surdo já é meio infantilizada, né? Você pode até dar uma forçadinha um pouquinho mais, mas você pode deixar um pouquinho assim mais, né, teatral, vou chamar teatral. Então, quem foi fazer? Ele foi escondido. Tudo bem? Legal? Até aí? Aí, ele chegou lá tudo escondidinho, cheio de tal. Aí eu falei sobre o negativo. Gente, eu vou repetir 10 vezes. Quando você tem muito negativo junto, fica confuso. Inclusive na música, na fala, tudo, né? Você fala assim, não achei ninguém que me interessasse naquela festa. Presta atenção. Não achei ninguém que me interessasse naquela festa. Aí você não achou ninguém? Você não achou ninguém ou você achou alguém? Então, cuidado, por quê? Deixa eu tomar uma água aqui, senão a gente não chega até o final. Tudo bem? Legal? Estão me vendo aí certinho? Então, o que vai acontecer? Você pega um negativo. O negativo é aqui. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus e que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se você ler assim, tem a ideia que ninguém faz um sinal. Concordam comigo? Alguém? Alguém tá aí? Não dá ideia, parece que não dá ideia que ninguém faz esses sinais. A não ser o quê? Se Deus estiver com ele. Ah, sim, agora entendi. Então, resumo, no português você fala assim, Jesus, você faz milagres porque Deus está junto com você. Você viu como você tirou o negativo? Você faz, não faz ninguém faz. Você faz, você faz. Então, vamos lá, você faz. Entendeu? Porque Deus está junto de você. Então você troca. Anota aí quem está anotando. Estou vendo que tem gente anotando. Tudo que for negativo, transforma em positivo. Isso.
Quer ver, tinha uma música que a gente falava assim. Como é que era a música? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Como... Ah, já lembra essa música, né? Daí eu falava assim, não dá, sem Jesus não dá, não dá. Aí quando eu interpretava, eu falava assim, como é que eu vou falar com Jesus não... E até porque fica assim, não dá com Jesus, sem Jesus não dá. Presta atenção, como é que você vai traduzir? Sem Jesus não dá. Sinal de sem aqui. Sem. Né? Nada, não tem. Sem. Jesus. Não dá. Não. Não dá, não. Ficou portuguesado. Cuidado com o português finalizado. Aí o intérprete está feliz, está cantando. Não dá. Sem Jesus. Ok. Eu quero fazer certo, né? Eu quero fazer errado, mas eu começo a fazer certo. Ok. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Precisa de Jesus. Precisa de Jesus. Então, tudo isso aqui, precisa de Jesus. Ou seja, sem Jesus não dá, quer dizer, precisa de Jesus. Entendeu? Às vezes eu quero fazer até errado, não consigo. Porque é tão ridículo que não dá, né? Sem Jesus não dá, não. Mas eu consigo, ó. Sem Jesus dá. Não, ficou. Só que não dá pra entender, mas é por aí mesmo, viu, Patrícia? Porque fica tão estranho, que automático, que depois fala assim, sem Jesus não dá, não dá. Certo? Então, o que você tem que fazer? Não dá, sem Jesus não dá. O que ele quer dizer? Você precisa de Jesus. Esquece esse negócio de não dar, que não funciona. Não fica igual. Eu acho que eu traduzi porque ele é antigo, né? Acho que eu cantava esse louvor, tinha uns 40 anos. Menos. Até menos. Abraão já tinha oferecido Isaac já. Viu? Mas a arca já tinha construído a arca também. Noé tinha construído a arca também. Porque eu tô mais ou menos nessa idade, assim. Mas assim, é um louvor antigo. Eu tô só usando pra você ver como que, né? Às vezes a gente tá traduzindo lá na PBJ, você tá traduzindo. Aí eu falo o seguinte, a cabeça do intérprete, ela tem que ser meio rápido, né? Ela tem que girar meio rápido. Não dá tempo de ficar pensando o que eu vou fazer. Então ele vem aqui. Disse-lhe Nicodemos. Versículo 3. Disse-lhe Jesus. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que você entende? O que eu entendo aqui? Que Jesus já foi cortando o barato. Jesus já foi cortando o barato dele, né? Ele veio com melongas, né? Ele veio com melongas. Não, porque tá, somebody loves. Sabe aquele cara que veio da escolinha do professor Raimundo? Que vinha? Você lembra? Somebody loves, entendeu? Comprei, pensei, por que comprar, por que não comprar? Comprei né? Ele vinha assim meio sem interesse nenhum, ele tinha interesse mesmo. Então o que acontece? O homem chegou meio assim, não, o senhor é o cara, o senhor é isso e tal. Eu acredito que ele achou que Jesus ia falar, não, você também, entendeu? Você também é mestre e tal. Ele falou, não, você não tem nada disso aí não. Aí ele fala assim, você precisa nascer de novo. Então fala, você, agora vamos lá, ordem, Libra, você nascer de novo, precisa. Isso é Libras. Tudo bem? No vídeo eu passei a ordem, não passei a ordem? Você lembra quem assistiu o vídeo? Eu passei a ordem. Você nascer de novo, precisa. E se eu falar, você precisa nascer de novo? Pode ser? Quem que ia falar aqui? Alguém tá falando no meu ouvido. Qual que é esse nome? Tem uma música, aquela música, né? É Nascer de Novo, chama. Isso. Presta atenção.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vou fazer dos dois jeitos. E quem, quem acertar, eu vou dar um gole dessa água aqui. Não tem nada aqui, viu? Vamos lá. Tem nada para presentear aqui. Eu preciso começar a trazer mais brinde. O que vocês acham, né? Trazer brinde. Cara. Vamos lá, participar aí. Tem umas coisas bonitinhas aqui que eu posso ver de brinde depois, né? Uns brindes aqui. Mas vamos lá. Qual que é a diferença de eu falar assim? Vamos lá. Você precisa nascer de novo. Vamos copiar juntos? Vamos lá. Você, porque até ajuda, né? Quando você copia assim, você precisa nascer de novo. Você lembra que Nicodemo já é um senhorzinho já, né? Fala, pô, nascer de novo, né? Tudo de novo, né? Tal, tem que voltar. Aí você tem que voltar de novo na barriga. Voltar na barriga, né? Aí você fala assim, tem que voltar na barriga da mamãe. Mas ele fala assim, você precisa nascer de novo. Ok? Vamos lá. Você nascer de novo precisa. Quem quer arriscar a falar a diferença? Qual que é o verbo aqui? Isso. Qual que é o verbo aqui? Principal é o verbo, exatamente. É o verbo principal. E quando nascer é o verbo principal? Tchan, 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 tchan. Tudo que é o verbo principal, ele vai da onde? Não, mas... Libras. Libras, o que a gente faz com o verbo? No final. Então, vamos lá. Vamos lá de novo. Você precisa, nascer. Ok, de novo. Então vamos fazer um exemplo assim. Você, presta atenção. Você, novo nascimento, precisa. Aqui, o verbo quase que não é nascer. É um novo nascimento. Aí vira substantivo. Estão entendendo? Às vezes eu não quero usar muito esse termo assim, porque às vezes a pessoa vai confundir. Porque você tem o verbo nascer e você tem nascimento. Nascer é verbo. Quem concorda comigo que nascer é verbo? Certo? Aí depois você tem nascimento. Então, novo nascimento. Precisa. Certo? Agora vamos dizer, se eu falar assim, você precisa. Agora nascer virou o verbo. Não, eu não queria forçar o texto. Né? Se fosse uma música, até eu faria uma nova pessoa, uma nova criatura. Né? Mas aqui, ele está falando do nascimento espiritual, né? Ele está falando do nascimento espiritual. Então podia ser, ok? Aí disse Nicodemos, aí até ele pergunta, né? Como? Aí presta atenção agora. Como? A indignação dele. Como pode? Eu já, velhinho já. Como? Voltar. Daí fala assim, voltar. Aí faz a barriga da mãe. Cuidado, gente, nada de fazer a barriga assim. Isso aqui é o cara barrigudão gordo, né? Então assim, voltar o quê? Na barriga da mãe. E nascer de novo? Ok? Então essa é a pergunta dele. Vamos lá, como? Né? Como? Como? Eu velho. Ok? Voltar da barriga, ok? Da mãe e nascer. Nessa frase, o que vai ajudar nessa frase? Em primeiro lugar, a forma que você expressa eu acho que esse como aqui, que é?
Ele tá... Como é que eu posso definir esse como? 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 Sabe o que eu achei interessante? Eu também pensei indignado. Eu concordo com isso. Quem que concorda que é indignado? Eu acho. Sabe por que eu acho indignado? Porque podia ser também assim, tipo, tá duvidoso, né? Confuso. Como? Como é que eu faço para chegar em tal lugar? Quando você tá com dúvida, assim, desculpa, como que eu chego lá no hospital? Por exemplo assim, como? Aí tudo bem. Você tá confuso, quer saber como é que chega. É como? Que é o mesmo. Mas esse como, o que seria? Como? Faz de conta. Faz de conta. Esse é o absurdo. Quem que falou? Só ouvi. Fala de novo. Que eu não vi. Isso. A Andréia já criou dois filhos, marmanjo agora, já tô marmanjo. Você já entrou no quarto e a criança pintou a parede com lápis com giz de cera. Bom, a Julinha ainda não fez isso, né? Espero que ela não, né? Falei de Julinha, ela até saiu, falou, vou embora. Vai que a menina escuta e dá uma ideia pra ela, viu? Mas você abre, viu, Priscila? Ah, tá ouvindo? Ah, não pode falar. Não pode dar ideia. Oi, tudo bem? Olha lá. Ó, aprender, tem que estudar. Vai ficar dormindo? Folgado, hein? Fica. Não, 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 não. Tem que aprender. Amém. Recebo, recebo. Viu? Aí você chega, abre a porta assim, a parede do quarto tá toda com giz de cera pintado. Entendeu? Sabe? Você fala assim. Aí você chega pra criança e fala assim, olha a diferença. Entendeu? Então, o como, ele vai tomar forma, presta atenção, ele vai tomar forma muito conforme a sua expressão. Como, né? Tudo bem? Assim, como a criança fez ali. E Nicodemo assim, como? Eu vim lá de longe, eu vim andando, né? O dia inteiro para chegar aqui de noite, né? Vim escondidinho, eu faço uma pergunta, ele começa a falar, o senhor fala, o senhor precisa nascer de novo. Eu esperava ouvir uma coisa mais. Hum? Como? Como? Eu, velho, já? Olha, isso aí vem a entonação. Cadê a Kelly? A Kelly quietinha ali. Kelly, favorita. Aí vem a entonação. Como? Olha essa expressão. Como? Né? Como? Eu já velho. Ok. Barriga da mãe. Voltar e nascer? Entendeu? Então vamos lá de novo. Como? Como? Isso, essa é. Como? Parece que é esse jeitinho. Como eu, velho já. Aí você tem, né? Colocar a barriga da mãe, voltar. Eu gosto de fazer a barriga da mãe e voltar, porque fica assim, ó. A barriga da mãe. Parece que voltou ali na barriga da mãe. Porque é o sinal de voltar. Gente, Libras tem um pouco também de criatividade, entendeu? Usa a sua criatividade. Por favor, vocês, meus intérpretes queridos. Vocês são os intérpretes mais queridos que eu tenho. Vocês sabiam? Ah, que coisa linda. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem até a Patrícia comendo ali, ó. Aqui meus intérpretes comem no meio da aula. É uma coisa mais chique no mundo. Viu? É? Não, tá bom, tô brincando. Aqui pode fazer tudo, viu? Aí, vamos lá. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando a ideia? Vocês estão pegando a ideia? Você não fica preso nos sinais. Esse aqui é o sinal de voltar. Não é o sinal de voltar? Voltar. Mas ele fala, como eu velho já, faz a barriguinha da mãe. Não parece que voltou, não voltou para dentro da barriga da mãe?
que eu fiz? Eu juntei o sinal da barriga. O que eu fiz? Hã? Desculpe. Pode. Pode. Não, se ele for um. Se ele for um. Pode, se ele for um hollywoodiano, ele pode, entendeu? Ele fica à vontade. Então, o que não pode é largar. O que não pode é largar os sinais. O que não pode é largar os sinais e ficar encenando. André, não entendemos. O que você falou, André? Ah, sim, como? Então, assim, como? Ok, agora deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Esse aqui é eu. Eu já vi gente fazendo eu como meu. Isso aqui é meu. Meu. Tudo bem? Meus intérpretes, quando você fizer eu e é meu, e é meu e é eu, né? Vocês vão entender pelo meu olhar, tipo assim, hã? Hã? Né? Sabe aquele tipo, hã? Né? Então assim, isso aqui é eu. Meu. Dependendo da frase fica estranho, né? Entendeu? Se eu falo assim, eu pertenço a Jesus, eu falo assim, eu Jesus. Ah, você também é Jesus? Igual Deus, né? Então, meu Jesus. Aquela, meu Jesus, Salvador. Né? Então, assim, eu Jesus. Você é Jesus também? Parabéns, né? Pô, meu cara, hein? Então, meu Jesus, né? Meu. As ideias gostam de mal feito. Vamos lá. Entendeu? Legal? Jóia. Então, você tem aí um desafio. O que é o desafio? Na hora, gente, tem essas coisas, você não treina isso daí. Por quê? Como que eu vou voltar na barriga da mãe? Como? Eu estou indignado. Como? Eu, velho, já. Entendeu? Com as costas doendo. Velhinho, já. Barriga da mãe, voltar. Olha só, eu tenho aqui a barriga da mãe. Eu vou fazer assim, para voltar. Eu já tenho a barriga da mãe. Eu já não tenho um negócio aqui. Aí eu volto da barriga da mãe, certo? E nascer de novo. Aí o surdo fica assim, rapaz, que legal. Porque isso aí é a condução do pensamento. É a condução do pensamento. Né? Então nós temos dois pastores, o pastor Nelson e o pastor Juliano. Né? O seu pastor Nelson, eu chamo assim de erudito, né? Pastor Nelson. Os dois são eruditos, mas o pastor Nelson é mais assim, tipo. Conforme o Dr. Rocker Bower, como é que quer isso aí? Aí ele acaba com a gente, né? Rocker Bower, como é que escreve Rocker Bower? Não sei, né? Aí você não fica ali. E o pastor Juliano, ele tem aquelas ideias dele, assim, bem, né? A xícara, que o demônio pega a xícara pega o demônio, aquela coisa. Você fala, e agora, como é que eu faço isso? Ele viaja nas maionese, né? Ele viaja na maionese. E o intérprete, não adianta, ele tem que viajar na maionese junto, né? O cara esfregou a lâmpada do Aladim. O intérprete gosta. O bom intérprete, ele gosta. Gente, o bom intérprete, ele fala assim, por exemplo, eu sou intérprete, certo? Quando o cara fala um negócio, e você fala assim, em português fica assim, em português fica legal assim, né? Vou dar um exemplo, eu acho que eu até contei uma história pra vocês, vou contar rapidinho de novo. Quando eu chamei meu filho para traduzir um gringo, o Lucas tinha 12 anos, meu filho tinha 12 anos. Falei, Steven, você vai lá traduzir ele. Eu, pai? Você vai traduzir ele. Aí ele foi traduzir o Lucas, que é americano, né? O Lucas americano. Aí o menino americano falou assim, oh, that is cool. Aí meu filho chegou e falou assim, velho, massa. Quando ele falou isso, eu falei assim, gente, eu nunca traduziria cool, que é legal, né? Eu ia traduzir legal. Mas ele falou assim, foi massa. Por quê? O Lucas tinha 12 anos e meu filho tinha 12 anos. Ele não fez esforço nenhum para traduzir cool como massa.
Entendeu o que eu estou explicando? Entendeu? O velhinho fala, pô, legal, hein? É um barato, meu, tremendão, tremendão. Ninguém entender nada, né? Ninguém entender nada. Mas você colocou um de 12 anos para traduzir um de 12 anos, coou, ficou massa. Falei, pô, ficou massa essa tradução aí, né? Até a tradução ficou massa. Então o que acontece? Quando o cara fala assim, pô, pessoal, tá pensando que Deus é igual o homem da lâmpada lá que você esfrega e faz 3 pedidos, ele faz tu. Aí o surdo fica olhando assim. Aí ele falou lá negócio de dançar, né? Então, o que acaba acontecendo? Você não fugiu nem um pouco, chamou você para responsabilidade e você veio. Né? Você viu lá domingo, quem estava no domingo na tradução, que, é claro, gente, isso aqui eu não vou querer comparar eu com vocês. Seria injusto. Seria injusto da minha parte. Mas quando falou assim que o homem estava brigando com Deus, né? Ah, eu não quero saber de Deus, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Ele desprezou Deus e eu fiz assim. Você lembra quando você era pequenininha? É a Kelly. Quando você não queria mais amizade com alguém, você fala assim... Tinha uma coisa assim... Corta aqui. Tinha assim, corta aqui. Aí você perdia a amizade, né? Quando você voltava a amizade de novo, o que você fazia? Ah, você quer ser meu amiguinho de novo? Quero. Então vai. Domingo eu viajei na maionese. Eu lembrei que a pessoa perdeu a amizade com Deus, né? Falei assim... Ó, tô de mal do ser. Não quero mais não quero. Essas coisas assim, aí entra a Patrícia dando risada. Posso deixar mais infantil do que isso? O que você acha? O cara perdeu a amizade, cortou. Deus pegou o dedinho dele assim, pôs no meu e falou assim, tô de mal do ser, viu? Não quero mais saber do ser, não. Pronto. Chegar a ser meio infantil. Talvez quem estava olhando, assistindo, um adulto, fala assim, como é que é? Ficou de mal? O pastor ficando de mal? Deus ficou de mal? Mas o surdo talvez entenderia. Entendeu o que eu estou querendo explicar? Para alguém parecia uma coisa muito infantil. Mas para o surdo não era infantil. E talvez se tivesse uma criança ali, quem sabe Deus não ia tocar no coração daquela criança, ela ia entender o que é a inimizade com Deus. Você está entendendo? Por quê? Eu achei um paralelo, alguma coisa que tinha uma conexão. Quando o pastor Juliano, foi domingo, né? O homem ficou contra Deus, abandonou Deus, se afastou de Deus. Fique à vontade. O que precisa tomar cuidado é que domingo eu percebi uma coisa. Isso eu vou chamar a sua atenção. Quero chamar a atenção de todos os intérpretes. Cuidado quando você começa a fazer muitos... Os sinais, ele é cativante. Entendeu? A pessoa está todo mundo sentado lá olhando. Vai ter o pastor do lado, tem o pastor Juliano, o pastor Nelson. Aí tem o lado do intérprete. Aí o intérprete começa a fazer birra. Aí todo mundo fala assim, acho que eu vou olhar para aquele cara ali. Pô, o negócio tá pegando ali, cara. O cara tá bravo com Deus. Porque na realidade é uma encenação. É uma encenação. Mas que se quando você tem quando você tem o público ouvinte e quando você tem os surdos, você tá entendendo? Você tem que fazer assim, tipo meio um pouco para cada um. Tá entendendo? Quem tá entendendo? Não tá entendendo nada. Um pouco para cada um, assim, tipo, quando o pastor Nelson estava falando, ele falou pro surdo e falou para todo mundo. Até porque ele também não tinha outro recurso, né? Ele não podia falar, vou falar mais. Vou fazer mais. Vou fazer mais coisa. Vai ficar duro, parado lá? Não, não vou, você tem que fazer sinais. Se eu estiver sendo cruel, vocês me falam. Então o que acontece? Ele estava em casa. Ele não andou pra lá, ele andou pra cá, e tal, pronto. Entendeu? Aí o Adão e Eva, né? Foram o quê? Expulso. O anjo fez o quê? Expulsou. Aí Adão e Eva, né? Saíram, né? Então você tem ali uma encenação. Então quando você chega aqui, no caso,
Pode falar. Quem? Não, eu gosto de traduzir. Eu gosto de traduzir. Eu gosto de traduzir. Eu gosto de desafios. Eu acho que o maior desafio da minha vida foi o pastor. Foram dois. O que eu já falei, né? O Cury, o Augusto Cury, que está aqui. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Quem sabe ele manda alguma coisa para mim. O Augusto Cury. Esse homem, se tem alguém que viaja na maionese, esse homem aqui. O homem mais inteligente da história. Ainda, inclusive, ganhei esse livro, ainda não li. Esse homem viaja, mas ele é muito... O pensamento do Cury, gente, vai precisar de mais de 200 anos para nascer um cara com o pensamento do Cury. Entendeu? Nem o Olavo lá, o cara é forte, o cara é forte. É um servo de Deus também. O segundo é o pastor Alex Fonseca, que é o pastor da Nazareno, né? Igreja Nazareno, que isso aqui é sinal, né? E um abraço aí pro pastor Alex. Gente, o cara, ele tá anos-luz. O cara tá anos-luz. Pastor Nelson. Pastor Alex Fonseca. Mas por que eu gosto? Porque isso por exemplo assim, se eu for conversar em inglês com um cara que só fala o verbo to be, eu também vou ficar vai chegar um dia eu vou ficar falando só o verbo to be também. Agora, se eu achar alguém que me leva um pouco mais alto que eu possa chegar, é claro que eu vou aproveitar daquela pessoa ali. Então, Nicodemos, por que eu falei que ele ficou indignado? Porque ele falou assim, gente, falou que esse homem aqui é o cara mais top que tem. É o cara, entendeu? Todo mundo que ouviu ele falou. Aí chega lá e fala assim, você precisa nascer de novo. Não acredito. Qualquer criança falaria essa bobagem. Isso aqui é sinal de bobagem, pra quem não sabe. Bobagem. Deixa eu ensinar vocês a falar bobagem. Não falar bobagem, mas sinal de bobagem. Viu? Bobagem. Tudo bem? Eu falo, ó, qualquer criança, essa bobagem, ok? Sabe, essa bobagem. Então, por quê? Era uma coisa simples. Nascer de novo. Nascer de novo? Como? Como pode eu, velho, já, barriga da mãe, voltar, ou pode aproveitar a barriga, voltar, ok? Nascer de novo? Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode porventura tornar o ventre da mãe e nascer? Jesus respondeu. Ei, até que enfim chegamos no versículo 5, né? Jesus respondeu. Vamos falar de Jesus respondeu. O que eu tenho aqui? Tem algumas versões que falam assim, e disse Jesus. E disse, falou Jesus. Jesus falou. Tem uma diferença quando fala Jesus respondeu e falou Jesus? Talvez só nos sinais. Qual que é o desafio para a próxima aula? Você pegar do versículo 1 até o versículo 7, faz um vídeo. A André mandou um vídeo para mim, eu não vi ainda. O que é aquele vídeo lá? Mas faz um vídeo, você contando a história, do versículo 1 até o versículo 7. Tudo bem? E nós vamos montando ali, cada um vai montando a história. Você manda para mim, fica um vídeo bem curtinho, eu dou uma analisada e nós vamos comentando. João 3, de 1 a 7. Vamos lá. Jesus respondeu. Vamos lá. Cuidado. Você fala assim, Jesus. Se eu fizer assim, Jesus respondeu. Formal. Informal. Jesus respondeu. Porque Jesus não está aqui? Certo? Jesus respondeu para quem? Respondeu para mim. Entendeu? Mas quem está falando aqui, Jesus respondeu? Quando você tiver assim, Jesus respondeu? Quem que está falando? Nicodemos falou, Jesus respondeu. Jesus falou, Jesus, eu respondi. Quem que falou João? Quem que falou João?
Patrícia falou João. Patrícia, parabéns, é isso mesmo, foi o João que falou. João falou, Jesus respondeu. E João aqui nessa... e João aqui nesse contexto nosso, quem que é o João? Sim. Não, mas aqui no contexto, ele é o narrador. João aqui é o narrador. Tudo bem que ele é apóstolo, amado, aquela coisa assim. Mas ele é o narrador. Então o que acontece? Presta atenção. Presta atenção. O narrador, Priscila, presta atenção. Qual que é o tom do narrador? O tom do narrador é um tom neutro. Por isso que eu tô toda hora chamando você, pra você acordar. Mas a gente está terminando também já. Eu vou terminar nesse versículo 5. Viu? Ó. Para que isso vai acabar contigo. Eu já falei. Não dá certo esse negócio. Viu? Falei pra você parar, entendeu? Conversa com o pastor Demir lá, da casa. Viu? Ah, Jesus, queima. Viu? Viu lá? Depois eu vou contar pra vocês uma história triste. Eu tive que tomar uma pinga, acho que 1 ano atrás. Tive que tomar uma pinga braba. Tô falando pra você, tive que tomar uma pinga braba. Uma promessa que eu fiz. Né? Depois eu conto. Mas não fala pro pastor Nelson, senão ele vai mandar pra fora. Ele vai tirar pra fora da igreja. Viu? Inclusive amanhã cedo eu vou tomar um café com ele, ele nem paga mais o café pra mim. Viu? Tô jogando, amanhã cedo eu vou estar. Viu? Hã? Quê? Eu prefiro falar com jeito. Eu tenho que preparar pra contar pra ficar bem, entendeu? Pra não ficar muito chocante. Isso, eu vou pagar ali, você acha? Nós estamos com 47 minutos de gravação. Mas eu já falei alguma coisa já? Mas eu tô com o domínio da fita. Vai estar aqui, é só editar, viu? E se vocês falarem, eu falo que vocês são 6 mentirosas. 6 não, 1, 2, 3, 4, 5. Fala, pastor Nelson, elas se juntaram contra mim, pastor Nelson. Só porque eu não dei a nota delas, não dei nota 10? Olha aqui, vou lá, tô brincando. Viu? Cara, tá com a fita na mão, precisa com a fita. Tá igual o Congresso, onde tá com a fita na mão, se não soltar o negócio, eu não aprovo. Vamos lá. Vamos lá. Política, mistura tudo. Alô? Na verdade, os digo. Na verdade é que assim, ó. Esse verdade aqui, gente, não é verdade. Cuidado, porque a gente não consegue. De fato, vamos dizer assim, de fato. Vê como fica melhor de fato? De fato. Mas só que não tem de fato em livro, você fala assim, verdade. Para a verdade ficar de fato, você fala assim, quer ver? Deixa eu ver aqui. Jesus disse, na verdade eu digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Você precisa. Aí sim, você precisa. Ok, tudo bem. Você precisa nascer da água e do Espírito. Estão vendo aqui o Espírito? Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Esse aqui é o Espírito. Esse aqui é o Espírito Santo. Não sei quem me avisou esse dia que não roda mais, que agora é só o Espírito Santo aqui. Assim. Gente, cuidado com essas mudanças. Não, então, vamos fazer o seguinte. Eu tô para reunir com alguns. Falta 10 minutos. Eu tô para reunir com os pastores velhos aí, porque a gente tá em tanta correria, a gente não tá conseguindo
se encontrar, né? Pastor Silas, algumas pessoas antigas. Eu estou preocupado. Deixa eu falar para você. Eu estou muito preocupado com essas mudanças. Por quê? Estava conversando com a André e falei assim, você tinha assim, salvação era assim. Salvação. Por que salvação era assim? Que quando você salva alguém, a ideia é a seguinte, alguém está se afogando, você faz o quê? Você estica a mão e puxa aquela pessoa. E no original, no grego, no hebraico, não sei, tem que chamar o pastor, chamar o pastor Juliano, não sei se é no grego ou no hebraico, mas quando você puxa aquela pessoa, quer dizer que aquela pessoa agora se tornou a sua filha, ou seu filho do coração. Essa é a ideia da palavra, a etimologia da palavra salvar. Entendeu? Inclusive, eu posso falar no grego, agora eu lembrei que eu sei o grego, né? A palavra salvar é harmatia, harma, né? Que vem de harma. Também não sei o que é harmatia, né? Sei que é harmatia. Que vem aquela ideia do coração. Entendeu? Entendeu? Aquela ideia do coração. E quando faz salvar aqui? O que é isso? Salvou. Não traz a mesma ideia. Não tem a mesma força. Entendeu? Aí vai ver Abraão. Por que Abraão era assim? Já expliquei, né? Aí. Não, vamos mudar para assim. Vamos mudar. Faz assim. Faz um A rodando. Você pode ver que as mudanças são sempre... você vê que as mudanças são sempre para tirar a raiz, a força da coisa? Vocês estão prestando atenção? Então eu acho que não tem muito Deus nesse negócio de ficar mudando esses termos, principalmente o termo bíblico. Desculpa a minha fala. Como assim? Não, eu mantenho as meninas, elas veem lá quando eu faço. Eu faço os dois porque faz assim, o que é isso aqui? Vai fazer Abraão, bem, Caim. Não sei se mais Caim mudou. Por que Caim faz assim? Também porque o Caim foi matar o Abel lá, né? Caim foi matar o Abel. Então vão mudando, sabe? Esses sinais, eles vão mudando, a gente vai ficando preocupado. E tal. Legal. Que nem eu falei, Israel. Por que Israel é assim? Eu expliquei para o André. Por que Israel é assim? Sabe por que Israel é assim? Gente, se acabar, deixa eu terminar. Porque no deserto não tinha serpente, abrasadoras. Tinha muita serpente no Israel. Naquela época. Então, ficou Israel. Serpente. Agora não, faz Israel assim. Por que faz Israel assim? Tá o desenho aqui ainda. O desenho tá aqui em cima da mesa ainda. Que era a estrela, né? Então, onde que tá a câmera? A câmera tá pra cá? Assim, isso. Entendeu? Então, cuidado com essas mudanças. Então, verdade. De fato. Entendeu? De fato. Então, de fato. Verdade. Fica melhor no final. Quer dizer, nascer da água e do Espírito, ver, o reino de Deus. De fato. Entendeu? De fato. Uma vez só. E olha a expressão. De fato. Tudo bem? Legal? Então, gente, a maior parte do trabalho é com vocês. Eu deixei gravado aí, tá gravado. Nós vamos continuar versículo por versículo. E conforme vai surgindo algumas dúvidas, vocês podem ficar tranquilos. Tudo bem? Então, vamos pular de 3, João 3, de 1 até 7. Tudo bem? E terça-feira, agora nós vamos pegar a aula da Kelly. Terça-feira a gente volta aqui, se vocês puderem, pra gente repor. Isso. Tudo bem? Legal? Alguma pergunta? Ficou alguma coisa assim sem? Isso. Se puder. Quem puder vir, eu vou continuar o versículo
Hã? É, ele vai repor. Não tem. Eu quero repor alguma coisa. Sei lá, acho que eu tenho falta. Eu vou. Não, tô brincando. Tá aí, viu? É, não, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tô feliz, né? Conseguimos aí bater quantos? 55 minutos de vídeo. Depois eu vou mandar pra vocês. Acho que eu vou ter que colocar no YouTube, depois mandar, porque senão fica muito comprido. Não consigo mandar em lugar nenhum. Mas eu estava com saudade de vocês. Eu tava, a Kelly, acho que ela repor a aula da Kelly, né? Que terça-feira. Terça-feira não deu certo. Mas deixa eu despedir, porque agora eu vou começar a tossir, não vai ficar legal não. Tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um de vocês. E que Deus abençoe. E obrigado pela. Tchau. Deus abençoe também, igual. Tchau, tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Ai.